Estamos começando mais um Até que a Morte os Separe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já convida todo mundo que você conhece para assistir esse podcast que está mais que especial. Hoje nós vamos receber um casal lindos, amados, querido, exatamente, abençoado, cheio do Espírito Santo. E aí vai ensinar muito pra gente sobre essa diferença, né, de personalidade. A gente sempre fala que os opostos se atraem. Será que é verdade? Será que isso realmente é um tabu, não é? Às vezes, o que realmente segue aí no casamento, né, amor? O que segura um casamento não é ser parecido um com o outro, é vocês se complementarem. E nem só se complementarem, é aprender a amar e respeitar as limitações do outro. Será que eles fizeram isso? Não é à toa que eles estão há 29 anos casados, né, amor? Meu Deus, é muito tempo. Eu já era fã, nós, né? Já éramos fãs antes mesmo de conhecê-los pessoalmente, porque muitas pessoas já haviam falado deles pra gente com muito carinho, com muito respeito. E eu falava, amor, quando é que a gente vai conhecer esse pessoal de perto, né? Porque a gente quer. Minha esposa teve o privilégio de estar recentemente na igreja deles e hoje estamos aqui com o pastor Pedro e pastora Janete. Uma salva de palmas para eles. Gente, eles são lindos, viu? Ainda tem esse detalhe ainda. A gente esqueceu de dizer isso aí ainda. Vamos, meu Deus do céu. Vocês são lindos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente, viu? De verdade, assim, é uma honra. E eu sei que vocês trabalham com casais. Sim, desde o início, né? Desde sempre. É. Tem um mistério aí. Tem um mistério aí. A gente tem que colar neles, amor, que é sucesso, entendeu? Olha, a gente sabe aqui, eu até falei, vocês são casados há 29 anos, né? Sim. E meio. 29 anos e meio, porque eu ouvia que na hora que eu falei 29 anos, ele colocou e meio. Pra você ver, ó, já é uma característica dele, tá, detalhista. Detalhista. É porque geralmente quem é mais detalhista na relação é a mulher, né? Que gosta das datas, das coisas. Né? Meu Deus, olha isso. É isso aí. Agora, amor, você vai falar com ele como é que ele conheceu. Eu vou querer depois saber a resposta dela, tá certo? Meu Deus do céu. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. A Lohane começou falando dessa questão da diferença, das personalidades, né? Como que é um, como que é o outro. E isso é uma coisa que tem separado muita gente. As pessoas não sabem lidar com personalidade diferente da dela. Então, ao invés de você lutar para se adaptar ao jeito do outro, a gente sempre quer que o outro seja do nosso jeito. E a gente sabe que vocês são, assim, bem diferentes, né? Como é que é essa personalidade? Como que vocês se conheceram? Eu já fiquei sabendo que vocês se conheceram, foi na academia, não foi, amor? Na academia, então conta um pouquinho pra gente desse encontro de vocês na academia, o que foi que chamou a atenção nela, por que esse encontro, por que você olhou pra ela na academia e disse, rapaz, aquela ali é diferente, ou, né? E aí depois, em seguida, eu quero que você já fale da questão da personalidade também. Posso começar? Pode. Deixa eu começar falando uma coisa que você falou aí, que eu sou observador, né? E o observador ele não pode fugir muita regra às vezes, né? É que o nome do podcast de vocês é muito interessante, né? Até que a morte os separe. Isso me lembra uma história de uma pessoa que era da igreja, uma senhora, né? E essa senhora, ela sofreu muito nas mãos do marido dela. E foi um casamento bem ruim. E quando esse senhor faleceu, ele faleceu de câncer. E nos últimos dias dele, ela foi quem cuidou dele. E ele veio a se converter, ele aceitou Jesus, ela o perdoou, né? E ele até queria casar. Mas quando ele morreu, gerou algo muito complicado dentro dela, porque ela achava que ela seria eternamente a esposa dele. E uma vez a gente conversando, num momento, né, assim, bem descontraído até, numa barraca de praia, inclusive, eu disse para ela, não, a senhora está enganada, porque o casamento, a aliança entre homem e mulher aqui na Terra, é até que a morte os separe. Muito bom. Para ela, aquela palavra foi rema. Amém. Ela teve assim, um momento assim, de lucidez, assim, ela sabe aquela pessoa que renasce, quer dizer que eu não sou mais casada com ele. Não, você não é mais casada com ele. E você não será casada com ele no céu, porque no céu ninguém nem se casa nem se dá em casamento, mas seremos como anjos, né, diante de Deus. E ela começou a rir, ela ficou feliz. Olha, foi assim, foi uma frase que mudou a história dela. Você imagina isso? Por isso que eu achei tão interessante. Parabéns por esse nome aí tão bem escolhido. Não é? Não, e assim, esse nome também traz a tristeza para quem casou certo, né?
vai querer. Ah, não, eu quero viver a vida toda até a eternidade com meu marido. Eu digo pra ela Mas direto, pastor, até se que a lá morte no separe. céu eu reconhecer você, você é minha de novo. Eu não sou vai ter que ficar comigo. Mas lá. aí que a gente vai ter a graça do Senhor o tempo todo, é o Deus que basta, é isso que é importante. Exatamente verdade. isso. Nós teremos um tipo de relacionamento tão maior, tão Muito melhor maior. e tão sublime, né? Que a gente talvez nem se dê conta, De jeito né, nenhum, é dessas verdade. coisas, relacionamento pai, filho, mãe, né? É verdade. E esposa, marido, isso vai ficar muito um outro plano, bem Verdade. inferior, né? Pastora Janete, e aí, como é a sua personalidade, a personalidade do pastor Pedro? Então, nós somos duas pessoas super, hiper, mega diferentes. Eu sou muito agitada, muito elétrica e não sou uma pessoa observadora, detalhista. E o Pedro é mais tranquilo, é mais calmo, mais sereno, sabe? Detalhista ao extremo. Para você ter uma ideia, você não vai acreditar no que eu vou lhe falar, mas eu quero que você vai acreditar porque Lohane, 4 anos de casados, eu esqueci o aniversário dele. Nós já éramos Deus. noivos. Tu acredita? Acredito. E nesse dia lá em casa, depois da academia, que eu dava aula nessa academia, que era na esquina lá da casa da mamãe, e depois a gente ia lá para minha casa, né? E aí jantava lá e tal, para depois ele ir para casa dele, mas ele estava assim tão estranho. E eu falei, Pedro, mas tu tá muito chato, tu tá muito estranho, caladão e tal, sabe? Eu toda, né, reclamando porque ele estava daquele jeito, né? Aí ele disse, não, Janete, eu não tô bem, eu vou logo para casa, vou mais cedo para casa e tal. E foi, né? Aí quando ele foi, que ele chegou em casa, eu liguei para ele. Eu disse, aí, Pedro, tá mais calmo e tal, não sei o quê. Aí eu não lembro assim, com detalhe as palavras, né? Eu não sou detalhista. Mas foi mais ou menos assim. Naquele momento ele disse assim para mim, Janete, próximo ano, Você lembra do dia do meu aniversário? você vai lembrar o dia do meu aniversário. Meu Deus do céu. Meu Sabe, Deus, pelo amor de Deus, eu fiquei constrangeu em amor morta. aí ele Total, também. total. E no outro dia, eu fui, comprei um presente, fui lá na casa dele para deixar o presente. Foi se redimir. Sabe o que ele falou? Guarde, próximo ano, se você se lembrar, aí você... Meu Deus do céu. Foi forte, Mas né? é porque assim, nós, né, quando nós nos conhecemos, né, nós não éramos cristãos. A gente tinha uma vida bem diferente, né? Então, primeiro, nós nos conhecemos na academia. Ela era professora da academia, ela dava aula lá de ginástica localizada. Ela tinha uma aula, Lohane, que era coxa, abdominal e bumbum. E eu não perdi uma aula dela, eu fazia todas. É, E aí, nem malhando besta. glúten. E aí ela O pastor acabou- malhando glúten. Muitas mulheres, Calma aí, Aí ela mas acabou- ele estava lá no Então, meio. calma aí, isso já responde, já fala o que te chamou a atenção dela. Aí ela seduziu, ela não, seduziu o você que me aluno. seduziu. Né? Ela seduziu o aluno, né? A professora seduziu o aluno, né? E eu só tive que aceitar, né? E aí, Jesus. né? Acabei casando, entendeu? Inclusive. né? Meu Deus. Mas o nosso início de relacionamento, nós não éramos cristãos, né? Nós tínhamos um relacionamento bem mundano, não é? E nós não começamos certinho, nós não começamos, não é, como a cartilha manda, como a gente quer para os filhos da gente, não. A gente começou bem estranho, porque nós éramos Bem mundanos. diferente. Né? Igual a Muito gente. mundanos, né? né? E a nossa conversão, ela foi muito real, ela foi muito autêntica, não é? E aí a coisa mudou muito quando a gente se converteu, mas a gente já tinha 4 anos de namoro quando nós nos convertemos. Uau. Mas Não é? ainda foi no namoro. Ainda foi no namoro. Foi durante Na a verdade, relação. a gente era noivo nessa época já, né? Sim. Porque a gente ficou noivo logo, 2 anos depois que nós nos conhecemos, nós ficamos noivos, né? Eu dei para ela de noivado uma aliança, que ela está aqui com ela hoje, Isso. que foi Olha, a aliança que de noivado da minha mãe. É. Minha mãe faleceu quando era garoto, né? E o meu pai guardou as alianças dela. E quando eu fiquei noivo da Janete, eu pedi permissão a ele. Papai, o senhor deixa eu dar a aliança da mamãe para ela? Porque nós vamos casar. E o papai, claro, meu filho. E eu só peguei lá das coisas dele, né? Estava muito bem guardada. E eu dei para ela. Não houve festa, não houve cerimônia, não houve nada. Mas eu falei com o pai dela e coloquei a aliança da minha mãe na mão dela. Uau. né? Uau. Ela está com a aliança até hoje. Olha que prova de amor. E isso é muito marcante para a gente, não é? E depois que nós nos convertemos, não é? A gente passou a seguir um outro padrão,
Eu posso dizer que nós vivemos as duas realidades, não é? Nós não temos um berço cristão, evangélico, não. Nós passamos pelo processo da conversão. E antes que vocês perguntem, eu acho até que esse é um ponto que é muito importante na vida das pessoas. Muito, não é? muito. Pode Porque falar. eu vejo você, Augusto, eu acho que você passou pelo processo de conversão. Né? Você, Lohane, se converteu também. E a conversão ela é necessária. Não é? A conversão é importante. Muito. Faz toda a diferença. E converter-se, né? Realmente você sair de um caminho e pegar outro. Literalmente é você sair de um rumo e ir para outro rumo. E foi essa conversão real, autêntica, original, que fez muita coisa mudar na nossa vida. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma pergunta já em cima disso que você está falando, que eu acho que talvez até a resposta venha daí, né? Mas eu queria só compartilhar com vocês, já que a gente está se conhecendo, né, melhor agora, é que eu costumo dizer para as pessoas que Deus olhou para mim lá de cima e disse: esse menino não presta para nada. Eu vou arranjar uma mulher para ele para ver se ele se ajeita. Aí colocou a Lohane na minha vida, né? Porque a Lohane chegou na minha vida na pior fase que eu estava, né? Sério? Eu vivia na música secular, viajando boa parte do Brasil fazendo show. Cada lugar que eu tinha pelo menos umas 10 namoradas. Sim. E o meu negócio era dinheiro, fama, mulher e farra. Não tinha outro sentido para mim, né? Sim. E a Lohane, quando chegou na minha vida, mudou literalmente o sentido de tudo, né? Aí vocês se converteram depois, a gente se converteu depois. Ela já era cristã, né? Vem de um berço cristão. Mas estava afastada. Estava afastada também. Ela também não estava muito longe, não. Só não tinha esse vergonhice que eu tinha, pastor. Mas o negócio dela também era só fama, TV, queria ir pro nacional. Só trabalho, né? o tempo todo. Vivia. A gente era muito obstinado nessa questão de ficar famoso, de sucesso. A gente queria rede nacional, a gente queria... Nisso a gente era muito parecido. Era tão parecido que se bicava nesse ponto, sabe? Nós dois. E aí, quando Jesus entrou na nossa vida, mudou também completamente tudo. Vocês chegaram a competir em relação a isso? Competimos muito. Não, a gente quebrava o cacete. Todo dia era uma briga lá, pastor. A gente disputava por tudo, sem perceber, né? E realmente perceber, isso foi até uma parte do testemunho, quando eu pude ir na igreja e falei, né? Que eu concorria com meu marido. Quem queria ser a provedora era eu. Exatamente. Entendeu? É verdade. Isso acontece muito. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que hoje o podcast é de vocês, não é nosso, né? Eu só fiz um abre aspas pelo que você falou. Qual foi o momento, vocês namoraram 6 anos para casar, qual foi o momento que você olhou para a pastora Janete e falou assim: essa é a mulher que eu quero construir a minha família? Isso foi no começo. Já no começo? Exatamente no começo. Na verdade, foi na nossa proposta de casamento, né? Eu vinha de alguns relacionamentos que não fizeram muito sentido, né? Eu já sabia o que eu não queria. Sim. Eu sabia o que eu não queria. Já facilita, né, pastor, para escolher. Se eu sei o que eu não quero, Se eu sei o que eu não quero, fica mais fácil saber o que eu quero, não é? Eu acredito que ela é a mesma coisa, né? Tanto quando a gente começou a namorar, né? A gente teve que se desvencilhar de algumas coisas aí que, né, ainda havia como pendências, né, na nossa caminhada. Então, quando a gente foi namorar, isso foi na sorveteria lá na Parquelândia, sabe? Tinha a igreja redonda ali, tinha uma sorveteriazinha ali, né? E a gente começou a namorar. Eu não. Né? Era os 50 sabores que tinha ali? Não, era simples. Agosto de 1990. Olha aí. Não é? E quando eu falei para ela, olha, é o seguinte, nós vamos namorar, mas a coisa vai ser séria entre a gente. Já valeu. Né? Vai ser para valer, a coisa vai ser séria, não vai ser brincadeira. A coisa Qual vai ser idade muito que séria. vocês tinham na época? Eu tinha 28, acho que eu tinha 28, não, 26 anos. Muito bom. 26 anos, né? 26. E eu era advogado, tinha acabado de sair do exército, tinha um pé de marra ali ainda, né? Muita coisa, muitos planos, muitos sonhos, queria ser juiz, estava estudando para isso, né? Para fazer concurso, já estava começando a ganhar algum dinheirinho na advocacia, né? Mas as coisas não estavam bem. E a Janete, quando entrou na minha vida, ela entrou assim para trazer, sabe como a Lohane na sua, entrou para trazer luz, entrou para trazer vida, não é? Eu era muito católico, ela era uma evangélica desviada. A mesma coisa. E aí me levou para a igreja, né? A minha cunhada insistiu muito, a minha cunhada, a pastora Jane, né? Esposa do pastor Totinha, né? Beijo para a pastora Jane. também, né, amor? Olha, Totinha e vocês vão Jane, amar. vocês têm que trazer, né? Precisam trazer. Jane e Totinha são os responsáveis, né, por nós, né? Nós tornamos até hoje eles ainda cuidam da gente.
gente. Que lindo. Até hoje eles cuidam da Eles são gente. especiais. Eles se sentem assim como que responsáveis, né, Que pela legal, nossa gente. caminhada Que espiritual. legal, Né? que Uau. legal. É tanto que quando a gente saiu da videira, né, nós não saímos da videira, nós somos enviados, Exatamente. para assumir outra igreja, eles foram com a gente. E o Costa Neto é irmão do Totinha. Não é, Vocês Pastor sabem, Costa né? Neto? Não é. sabia. Pastor Costa Neto é irmão do sabia? Pastor Totinha. Não, da né? O do Eles são Totinho, esposo muito- da Jeane, ele é irmão do Costa Neto. Eles são Que muito legal. parecidos, são muito parecidos. Só que o Totinha é uma versão melhorada do Costa Neto. Meu pastor, um beijo pra você. Totinha é a versão melhorada do Costa Neto, né? O Costa Neto, ele tem muita vontade de ficar parecido com o Totinha. inclusive. E eu tô aqui, nem posso ajudar o pastor Costa, porque eu não conheço. Tá? Mas vou conhecer. Ele é bonitão, o Totinha é bonitão. Mas, o que é que a gente estava falando mesmo? Que eu esqueci agora. Outro exemplo de pessoas de um casal super diferente é a Jane e o Totinho, Gente, né? Totinha também. Então, Muito essas diferenças, é exatamente o que você sim. estava falando, né? É. Que você conheceu, vocês eram diferentes, E eu assim. tinha perguntado quando foi que ele encontrou, que ele disse assim, ela Ela é é de a fato a mulher. mulher. Aí isso exatamente, tinha sido bem no começo bem do no relacionamento, começo, né? foi no próprio início do namoro. Eu já falei para ela que seria uma coisa séria, que não seria uma brincadeira, que não seria um Isso. passeio, né? Isso. A gente realmente iria ficar junto durante muito tempo. Isso. E acabou se tornando. Você falou algo parecido com o que eu falei. Eu fui só um pouco mais violento, assim, mais Você foi mais- incisivo, foi. Foi mais incisivo. Porque antes de beijar minha esposa pela primeira vez, a gente tinha saído de uma sorveteria também. Sorveteria É, também. a gente tinha ido comer, na época eu tava meio liso. Foi na Paguei pracinha. só um sanduíchezinho pra ela. Aí depois a gente foi tomar um sorvete. Tinha uma pracinha por perto? Tinha não, pracinha não. Foi ali pro lado do Meireles, o nosso ali, né? Aí quando a gente saiu da sorveteria, a gente entrou no carro pra ir embora, eu olhei pra ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, que é pra gente nem perder o nosso tempo. Eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. Então se você não tiver a intenção de casar, a gente nem começa. Eu não tô dizendo que eu quero casar agora, eu tô dizendo que eu quero Que a gente casar. vai namorar, noivar Então, e assim, eu casar, vou mas namorar, quero noivar e casar. contigo. Aí, se você, não, eu não penso em casamento, então a gente nem começa o relacionamento, porque eu quero casar com você. Foi. Perfeito. Detalhe, Que nesse legal. período vocês ainda não eram convertidos. Não. Mas você, mesmo tendo uma vida e tal, da música, e no mundão aí, você olhou para ela e disse, não, essa aí eu quero constituir família. Mas tem uma Mas história aí- também nisso, né? Né, amor? mas aí é onde eu entro e que eu sempre bato nessa tecla. Como foi que ele descobriu que ela era a mulher da vida dele? No início. Como Foi no foi que início. você descobriu no Foi no início? início, foi no Homem início. que Ele quer, sabe, homem, é. A Deus gente fala sabe, com a gente você. acaba ficando enrolando a mulher. Deus Não sei fala quantos com anos, pode você. sair de perto, O né? homem que quer, ele corre atrás. Esse negócio do homem tá te enrolando aí anos e anos, não te pediu ainda em casamento, pula fora, ele não Porque se sabe o que tem tá dúvida, fazendo. se Tem tem dúvida, dúvida, não é de Deus, não é de Deus. Deus. Então isso é super importante. As coisas de Deus são muito certeiras na vida da Demais, gente. né? demais. E nesse período vocês já sabiam e se conheciam, porque vocês ficaram 6 anos namorando, já sabia a diferença um do outro. Tinha alguma coisa da personalidade que ainda deixava vocês com medo? Olha, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não Olha, consigo. Com medo não, mas teve uma coisa que aconteceu, né? O nosso amor foi maravilhoso. Mas eu só posso dizer que vinha conhecer a Janete de verdade quando a gente se casou. É. Não é? Geralmente é assim. Algumas coisas que mudaram pra gente, tem algumas coisas que se tornaram bem diferentes. Por exemplo, quando a gente era namorado, a Janete era uma namorada muito apaixonada, muito cuidadosa, muito meiga, Embora muito esquecendo o carinhosa. aniversário, mas... Poxa. Ainda assim. Mas quando a gente casou, eu descobri que tinha alguns períodos da semana, do mês, que quando ela começava a dizer assim, eu estou com um acosto na cabeça, ela tinha me dizer, eu estou com um acosto na cabeça, aí eu comecei a perceber que a personalidade dela mudava um pouquinho. Se tornava grossa, dura, ranzinza, reclamona, né? E eu achava Já aquela coisa sei o meio que é estranha, isso. não é? E aí, quando passava aquele período, né, pré-menstrual, não é? Eu voltava a ter minha namorada de volta. De volta. Aí, ó, aconteceu uma coisa interessante, né? Tinha um senhor que cortava meu cabelo na época, o Feliciano. O Feliciano corta meu cabelo até hoje, não é? E aí... Não sei como o senhor Feliciano, quando ele falecer, como é que vai ser. Não, ele não pode morrer. O Feliciano não pode morrer. Proibido o Feliciano morrer. Aí, né, ele me deu um calendáriozinho, daqueles calendários de carteira, de bolso, né? Sei, Que era pequenininho. lembro Tinha demais, de mulher né? pelada, paisagem, criança. Era. Para mim sempre era de paisagem, eu gostava muito das paisagens, né? E aí, eu comecei a notar de caneta vermelha, a partir do dia que ela dizia, estou com uma coxa na cabeça, porque isso aí marcou, ela sempre dizia, né? E aí, olha só, foi o que aconteceu. Porque quando ela vinha com aquela grosseria, eu pensava que ela não gostava mais de mim. Eu pensava que ela tinha se cansado de mim, eu pensava que nosso casamento estava acabando, né? Olha isso. E aí foi o que aconteceu.
eu quando comecei a marcar no calendário, e quando ela dizia, estou com uma coxa na cabeça, eu olhava para o calendário. Não era fazer exatamente um mês certinho. É engraçado, mas salvou meu casamento. Uau, Salvou o nosso casamento. Com certeza. Porque eu passei a entender a genética do ponto de vista, e isso é uma coisa que tem muita gente que não sabe fazer, Lohane, é você analisar a mulher também do ponto de vista das fases hormonais dela. Nossa, isso é tão importante. Você sabe, porque não é uma questão só emocional, é uma questão também física. Total. Não é? Eu sei, por exemplo, eu sei as reações dela quando ela está cansada, eu sei as reações dela quando ela está com calor. Minha mulher com calor sai de perto. Irritada. Sai de perto, entendeu? E se tiver... Aumenta aí, produção, pode gelar aí. Pode Não, estar tá gelado. tranquilo, tá ótimo. Entende? Então, a gente passa a perceber, né, que a pessoa ela não é sempre a mesma, o tempo todo, igual. Não é. Não é. A mulher, então, eu acredito que ela tem assim, umas 4 fases durante um mês. Quase igual a lua mesmo. Né? Mas é isso que eu falo, o homem, ele é o sol, ele tá sempre ali do mesmo jeito, né? Agora, quando a lua entra, você sabe se ela vai estar, né, minguante, cheia. Você tem que saber observar as fases É a mulher, da pessoa. totalmente. A A mulher. pessoa tem fases. Isso é muito interessante. Salvou meu casamento. Olha, isso que você falou, pastor, realmente faz todo sentido, que é uma forma de você lidar. Nem tudo é sobre você, tá? Às vezes você fala assim, será que sou eu? Eu fiz alguma coisa errada ou não fiz? Sim. É sobre o outro mesmo, né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso, entender, buscar conhecer que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, se é corpo também, essas mudanças hormonais vão estar sempre, faz parte. Isso nos homens também, tem muitos homens aí que começam, eu tô começando agora a treinar, aí começa a ficar bruto, às vezes, sabe, aí começa a ficar... A minha mulher tem uns pré-treinos lá em casa que ela esconde de mim, pastor. Não, esse aqui você não pode tomar não, que você fica ele igual um começa bicho. a tomar pré-treino, ele começa a responder rispidamente o tempo todo, e ele esquece que eu sou menina, né? Calma aí, delicada, comigo é diferente. E aí eu fico chamando a atenção nele sobre isso, e isso também me ajudou a entender sobre essa questão, entendeu? Mas a questão aprofundando um pouquinho, sabe? Essa questão do olhar, do ver o outro, do sentir, não é para todo mundo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, a Letícia, ela é o tipo de pessoa que ela, geralmente se ela estiver bem, se ela gostar muito de você, ela chega para você, olha assim no seu olho, pergunta assim, tudo bem? E ela fica esperando a resposta. E ela está ali analisando naquela hora. Hoje faz falta olhar no olho. Faz falta olhar assim no olhinho e ver se a pessoa está bem ou se não está. Ninguém está observando nada. Os casais não se observam. Ninguém está olhando para ninguém mais. Você passa por uma pessoa e diz, tudo bem, mas você não olha para a cara dela para saber a resposta. E a tragédia dentro de casa começa quando se para, não é de falar, é quando você se para de olhar. De olhar, de observar, de analisar. A gente tem, vamos fazer agora 30 anos de casados, mas quem mais conhece a Janete tem mãe, tem irmãs, mas quem mais conhece a Janete sou eu. Sim. Desse jeito Tá? mesmo. Eu tenho irmãos, eu não tenho mais pai nem mãe, mas quem mais me conhece é ela. E ela me conhece no arrastado do pé, né? No meu respirar fundo. Isso, a gente, isso é muito importante dentro de um relacionamento. A tragédia é você deixar de perceber o outro, de notar o outro, não é? Eu fui professor durante muito tempo e uma vez eu tive uma situação que foi muito ruim, porque um aluno meu cometeu suicídio. Foi um aluno que ele num dia, ele teve 6 aulas, numa turma de 120 alunos, ele teve 6 aulas, passaram por ele 6 professores. Ele tinha 119 colegas ao lado dele. Assistiu a aula a manhã inteira, normal. Chegou em casa, a mãe dele ofereceu almoço, ele não quis, foi para o quarto dele. Final da tarde, comecinho da noite, ela estranhou e foi lá falar com ele, não respondeu mais, o garoto estava morto. Meu Deus. Por que ninguém olhou? Por que ninguém viu? Por que ninguém olhou para o olho dele? Nenhum colega, nenhum Por que professor. ninguém viu o olho daquele menino? A mãe, quando ele chegou em casa. Lohane, a tragédia começa quando a gente para de olhar. É verdade. Quando você não se importa mais em olhar no olho, não é a roupa, não é o olho, olhar no olho, olhar nos olhos e ver se está tudo bem, analisar, buscar, saber o que está acontecendo. A Janete, ela tem uma característica, ela é muito especial. A Janete, ela é muito expressiva. E dá para notar quando ela está triste.
Dá para notar quando ela está chateada, dá para notar quando ela está querendo esconder de mim que está chateada. O olhar a gente passou... denuncia tudo, né, pastor? O olhar denuncia tudo. Né? Às vezes a Quem é gente... observador. Às vezes a Mas gente no caso, está... ele é observador. Às vezes- No caso eu também sou, eu percebo tudo no olhar Às dele. vezes a gente está passando por uma situação, a gente passa por algumas situações difíceis na igreja, né, como pastores, a coisa não é tão simples, né? E às vezes eu noto, por exemplo, que ela não está querendo me contar alguma coisa, né, para não me chatear. Pra não Aí ela está chateada preocupar, sozinha, para não entendeu? protegê-la. Mas né? o olhinho dela não nega, né? E aí eu vou lá e pergunto o que está acontecendo, foi que houve, o que é que você não quer me contar? Aí quando ela abre o jogo, aí lá vem a bomba, né? E a gente se chateia junto, entendeu? Mas falta isso, Lohane, falta olhar, é verdade. falta perceber, falta notar. É verdade. A gente- Não é porque os anos são muito, não é porque já tem muito tempo que você não deixou de olhar, deixou de perceber, pelo amor de Deus. Se colocar no lugar. Jesus era assim, né? Jesus, ele olhava. Ele olhava, ele não olhava pelas atitudes das pessoas naquele momento. Ele olhava pela história, pelo contexto da pessoa. Ele sabia o que levou aquela pessoa a estar naquele jeito. Então, ele nunca te julgou pelo que você estava fazendo, né? Então, quando a gente fala que tem que ser parecido com Jesus, a gente também tem que levar isso no nosso relacionamento. O que Jesus faria em meu lugar? Eu fiz essa pergunta várias vezes, né? Assim, eu via meu marido, às vezes, muito nervoso, bravo, e eu fiz essa pergunta várias vezes. E isso também me salvou de muitas coisas, né? Isso, tem muitas implicâncias, né? Uma outra implicância que tem é porque dentro desse relacionamento você sabe a vida do Augusto. E quem mais sabe da sua vida é ele. É verdade. Quem mais sabe da vida da Janete sou eu, e quem mais sabe da minha é ela. Mas a gente não tem o direito de usar o que a gente sabe Com do certeza. outro contra. Olha, isso é um ponto Você muito entende isso? forte. Que é exatamente isso. Preste que atenção acontece. nisso, Se você, quer, gente. se você quer sobreviver dentro de um casamento, você deseja Perfeito. deixar o seu casamento sobreviver, pelo amor de Deus, não usa nunca o que você sabe da pessoa contra ela. Muito Isso é bom. covardia. É. Deus te deu o grande privilégio de você conviver com alguém, conhecer a vida dela, a intimidade dela, os detalhes dela, mas não foi para você usar para maltratar, para ferir. É o que a gente fala, pastor, sempre para as pessoas, que é o botãozinho vermelho. Tem gente que descobre a zona de perigo do outro e exatamente. E vai aperta até lá. mesmo de As propósito, fragilidades. porque eu quero atingir. É. Então faz isso de forma proposital mesmo, né? E como isso é Pra triste, ferir né? mesmo, é. Sim, sim. Outra coisa interessante, você estava falando sobre a questão do olhar. A gente costuma fazer muitas vezes nos nossos treinamentos, mentorias de casais, o momento do V0, né? Que é o esse parar, olhar. esquecer o mundo e aquele olho no olho. E é incrível o quanto que a gente vê os casais se emocionando, sem falar uma palavra, só porque olhou um no olho do outro. É. Há quantos anos você não para ficar calado, sem dizer nada, e só olhando no olho do seu cônjuge? Percebendo, Sabe, sentindo. É forte, é muito forte Né? isso. E o amor começa daí, né? Às vezes, até mesmo na relação sexual do casamento, às vezes você não está olhando para o olho É o do seu cônjuge, egoísmo, egoísmo, né? você só quer. Egoísmo. Só Então, quer o assim, seu prazer, o amor, o seu momento, o seu- ele é para isso, né? O relacionamento sexual, Deus colocou, começa com o olhar. Muita gente fala que começa com beijo, mas eu já mudo, eu falo que começa com o olhar. Porque você olha com carinho, com amor, com desejo, com admiração pelo outro, né, que você deve olhar assim pelo seu cônjuge, você vai já estar amando ele mais ali naquele momento, vai sentir prazer com isso também, então isso é super importante, né, a gente falar para os casados. Gente, E vocês... complementando também, só isso que a Lohane falou, é aquela coisa, a gente casa para fazer o nosso cônjuge feliz, não é para ser feliz. Muito bom, pastora, muito não bom. é? Então, nesse olhar, você percebe o quão ele está triste, ou então o que está passando, às vezes é alguma coisa com relação ao trabalho, que o cônjuge não quer compartilhar para não trazer a preocupação, mas assim, ele não está bem, então vamos conversar. Outro detalhe com relação a conversar, tem momento para conversar e tem momento para calar. Né? Nós mulheres, a gente ganha primeiro no joelhinho no chão, orando pelo nosso esposo. Muito não é? bom. A mulher não converte o marido não converte a mulher. Não é? Às vezes eu converso com algumas mulheres lá, meu Deus do céu, como tem mulher assim, com falta de sabedoria, a sabedoria passou, foi longe.
sabe? Jogando na cara os defeitos do marido, como o Pedro bem falou, não é? Deus nos chamou para sermos sábias, para ajudar o nosso cônjuge, para sermos colaboradoras, administradoras, Muito bom, trazer paz no lar, sabe? Meu Deus, discutem por tanta tolice, tanta besteira, tanta coisa pequena, não é? Verdade. E aí fica, imagino o que passa na cabecinha dos filhos, não é? A gente tem com relação aos filhos, a gente tem uma grande amiga nossa, a psicóloga Felícia, que a especialidade dela é criança, com crianças, até no máximo, acho que creio que seja 12 anos. Se alguns pais desejarem que o seu filho seja acompanhado por ela, consegue assim uma data assim a 3 meses para frente, porque a quantidade de crianças precisando fazer terapia, precisando ser acompanhado por um profissional, mas sabe por quê? Lá desequilibrado que ela está inserida. Ou se o Entendeu? pai e a mãe mudar, a criança já muda. Então, né, a gente sempre fala isso, né? Muitas vezes é preciso nem só a criança fazer terapia, os pais devem estar acompanhando e fazendo terapia, entendeu? Isso realmente faz a diferença. Eu queria já te perguntar, pastora, porque vocês são diferentes, né? A gente está falando aqui, todos nós somos diferentes, mas no caso de vocês isso chama a atenção porque é notório ver a diferença, assim, é legal, porque Os temperamentos, o temperamento, sobre temperamentos, né? E que é realmente bacana a gente falar sobre isso. E em algum momento no relacionamento de vocês, o jeito dele, essa calma, essa tranquilidade te incomodou? Vocês já brigaram por conta disso? Porque você é mais acelerada, você é mais, No né? começo foi bem difícil, até porque no começo do casamento a Sem gente querer. também assim é um pouquinho matura, né, recém-casada, né, e a gente vai se adaptando, aí tem aqueles alinhamentos, tal. No começo não foi tão fácil, né? Mas com o tempo a gente vai, né, se tornando assim pessoas mais maduras, né? E assim, essa diferença só me fez crescer como pessoa, como ser humano. Te trouxe sabe? de novo pra... Às vezes eu tô até no shopping, quando a gente vai passear no shopping, numa praia e tal. Se depender de mim, eu vou caminhando lá na frente sozinha. Ele pega na minha mão e segura assim Aqui. a minha mão. Aqui, a mesma Segura coisa. a Ele é minha você, mão. pastora. Aí eu sou pastora, um dos pastora, motivos desse que a gente jeito. mais briga no shopping, eu e ela, pastora, é Olha. porque rapaz, tu não anda não, pelo amor de E eu Deus. mesmo, anda. amor, eu não sou do Ai, seu meu tamanho. Deus do Eu tô céu. com salto e não sou do seu tamanho. Tu tem que ter paciência. Pastora, se ela comigo. mandar um áudio pra alguém, um áudio no WhatsApp do Nossa. meu lado, se ela enrolar muito, eu digo, ei, desenrola, falo, fala, pelo pelo amor de Deus. eu Porque sou eu digo desse pra jeito. ela... Acelerada. Ó, Aí por isso que eu tiro pastora, os pré-treino dele é porque, também. pastora, ela quer perguntar assim, você vem hoje que horas? Pronto, é uma pergunta, né? Aí diz, olá, bom dia, tudo bem? Não, Olha, não eu queria tem um saber porquê, não existe um por que que, ó, a hora que você vem, porque é importante, por isso. Então eu queria saber, não, meu amor, pergunte que hora vem e acabou. Eu sou muito objetivo. Pá, resolve. Saber lidar com isso. Teve alguma dificuldade? Não, é como te falei, no início começo, houve um pouco de dificuldade, mas depois eu entendi Aprenderam a que conviver. isso foi positivo, porque eu cresci com essas diferenças, entendeu? Eu aprendi a respirar, a pensar antes de falar. Olha, isso foi muito importante. Sabe? Pensar antes de falar, sabe? E tudo tinha que ser no meu tempo, sabe? E ele naquela calma, naquela serenidade, naquela paciência dele, entendeu? No começo não foi fácil. E Eu pra descobri- você, pastor, Mas e pra foi, ó. você, pastor, que é o inverso. Eu descobri muitas coisas, né? Eu descobri muitas coisas, né? Não sei se esse podcast teria tanto tempo para Pra eu falar o que eu descobri a e gente falar o que eu aprendi, descobri né? que eu aprendi, exatamente, né? Mas primeiro eu descobri que eu sou lento, né? Eu sou lento, realmente eu sou lento. Não, parei. Eu sou lento, entendeu? Eu sou lento, né? Eu tenho um ritmo realmente menos acelerado, entendeu? E bem menos do que ela, não é? A minha mulher, ela não acorda, ela pula da cama. Ela pula da cama Eu dou e ela já impulso, começa a falar eu dou comigo como impulso. se eu já tivesse acordado também. Agora é interessante, só um abre aspas. Aí ela, Aí eu ela. sou agitado, mas para eu acordar Mas eu levo acordar, eu algumas acordo horas. já. Pronto, eu ela também. não, ela parece que dorme É. com o dedo na tomada, É. pastor. Aí ela pega um sou saco assim. do ronça que ela tem lá e pega um bocado de roupa, umas calcinhas, umas coisas, e começa a se vestir. É aquele barulho de saco dentro do quarto, né? E ela não anda, ela corre dentro do quarto. Ela se vestindo, ela corre. Ela se acorda e vai escadas, correr. amor? Aí ela desce a escada, e acorda todo mundo dentro de casa, a escada de madeira, ela faz muito barulho. Inclusive, tem umas tábuas já bem soltas já por causa dela, né? E aí, meu amigo, aí começa o nosso dia dessa maneira. Eu passo ainda meia hora na cama, fico ali, né?
Mas eu aprendi Quando que... eu falei assim, Janete, É. eu ainda estou dormindo. Eu aprendi algumas coisas, sabe, com isso, né? Primeiro é que você não precisa andar no ritmo de ninguém. Viver é você aprender a andar no seu ritmo, Viu, amor? Viu, mas sendo eficaz. Porque também não adianta você dizer que eu vou Pronto. andar no meu ritmo sem ser eficiente. Né? Não dá. Você tem que andar no seu ritmo. Eu aprendi isso na vida. Eu ando no meu ritmo, eu não preciso andar no ritmo de ninguém. Eu não preciso, não é o caso dela, mas eu não preciso deixar que a ansiedade de ninguém me mova. Muito bom. Eu aprendi a não andar de acordo com sua ansiedade. A sua ansiedade ela não serve nada para mim. Quem tiver sua ansiedade, deixa ela lá, porque para mim não me toca, ela não me move, eu não vou andar, eu não preciso andar, não é com ela, é com outras coisas. Eu não preciso andar na ansiedade de Fala com ninguém. relação às coisas da igreja. Tá Sim, certo? sim. Não preciso. As Não é? pessoas querem- Eu preciso andar no meu ritmo, mas sendo eficaz, sendo eficiente. Sendo eficiente. Entende? Com ela eu aprendi muita coisa. Com ela eu aprendi a me movimentar. Realmente eu tem horas que eu tenho que acelerar. Mas eu também sou o freio dela. Quando ela sai muito desembestada, eu preciso, calma, se aquieta, vem pra cá. Né? Vem aqui devagarzinho, segura minha mão. Às vezes ela quer fazer as coisas do jeito dela, eu digo, não vai ser desse jeito, vamos aqui. A gente sai no shopping e às vezes ela sai de sandália, rasteirinha, que é um crime, que eu acho horrível. Aí eu passo uma sapataria, que assim, vamos aqui comprar uma sandalinha para você? Observador. Né? Porque não dá, entendeu? Ajeito, eu arrumo, né? Porque você falar de amor, a gente às vezes também tem que aprender a linguagem do outro, né? Foi outra coisa que eu aprendi também. Ela tem a linguagem de amor dela. Ela é muito diferente de mim, na minha linguagem. A linguagem dela, né, se você for ler aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, você vai entender, né, do que eu estou falando. A linguagem de amor dela é ação de serviço. E a minha é toque físico. Eu sou chameguento, eu sou grudento. Entendeu? Geralmente o homem eu tô todo toque tempo pegando físico, nela. É o né? dele é ações de serviço também. Eu tô todo tempo pegando nela. Mas ele ama o toque físico. Mas e às vezes ela não gosta do meu toque físico, entendeu? Não é assim. Não. Às vezes, né? Não é sempre, né? Quando ela tá brava, ela não gosta. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque dentro dessa questão de diferenças, não é? Se você descobre a linguagem de amor do seu isso cônjuge, está facilita perdido. tanto. Fundamental. Facilita Nossa, muito, né? Facilita facilita muito. muito. É por isso que eu acho, às vezes, que a gente tem que investir também, sabe? A gente tem que investir no casamento da gente. A gente tem que fazer um curso. Por exemplo, nós fizemos Casados para Sempre durante muito tempo, ministrando, inclusive. Não é? Agora, com 29 anos e meio de casado, nós fizemos agora um encontro matrimonial, o EMA. É um evento novo que está chegando na cidade, né, que vale muito a pena os casais fazerem. Pois já vamos fazer isso, eu não conheço. Sabe assim, tem que fazer. O EMA, ele é fantástico, entendeu? E ele utiliza algumas estratégias, que eu não posso contar aqui, porque é meio que, né, sigiloso, mas que me identifiquei bastante, que eu gosto, que eu valorizo, sabe? E a gente não pode deixar nunca de investir no casamento dessa maneira, estudando, porque se eu não tivesse lido aquele livro, Assim, eu não saberia, eu não teria identificado isso. Mas a linguagem de amor da minha mulher é ação de serviço. Ela não fica apaixonada por mim quando eu dou um beijo nela. Ela fica apaixonada por mim quando eu encho o tanque do carro dela. Não, só isso. Quando eu estou lavando roupa lá E e ele tal, ajudando. quando eu digo, Pedro, a máquina de lavar roupa, né? A máquina tá cheia de roupa. Estende para mim. Quando ele estende, uau. Mas tem que ser eu, porque lá em casa, ó, Tem que você ser. você pode ter uma diarista, você pode ter 2 filhas lá, Tem que ser você. mas tem que ser. Que ela vai se sentir amada. Só dá certo se for. Lógico. Isso vai, pastor Pedro, aqui para algo que a gente está vendo muito. Graças a Deus eu vejo que os homens estão acordando para isso, né? Assim, eu acho que teve um momento das mulheres, com o movimento de mulheres, né? As mulheres aprenderam que elas precisavam voltar um pouco, elas não são... Tinha antes a coisa do feminismo, aí depois veio outras ações, graças a Deus, que veio mudando, falando que nós somos auxiliadoras e voltando para o nosso lar. E os homens hoje estão, assim, com a pegada de voltar à hombridade, né? Eles estão, assim, que eu vejo, de ser homem mesmo, porque durante um tempo isso estava, assim, se distorcendo. Por que eu pensei nisso, de te perguntar? Por você ser mais tranquilo, mais calmo, muitas vezes isso confunde com falta de atitude. As pessoas confundem muitas vezes por falta de atitude. E homem, ele é mais de atitude, até porque as mulheres precisam que eles sejam assim, né? Sim. E nós também, para que a gente seja feminina, temos que ter um homem mais forte do lado dessa forma.
Então, eu queria que você falasse sobre isso, né, nessa questão. Como vocês são líderes também de casais, pastores, ministeriais em tudo, e vocês trabalham com casais, Sim. isso acontece Lohane, na é vida, legítima não é? a sua afirmativa. O que a gente está vendo hoje é uma crise de identidade masculina. Os homens estão perdendo a noção de quem são enquanto homens. E a gente, por conta disso, tem uma geração de homens que estão amadurecendo tardiamente e muitos estão paralisados diante da vida. Se você perguntar hoje, pastor Pedro, diga um dos piores problemas que você tem dentro da igreja, que você identifica dentro da igreja, são homens paralisados diante da vida, sem condição de reagir, sem condição de enfrentar, sabe? E isso é muito complicado. Né? Eu acho que nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto formadores de uma consciência cristã, nós deveríamos investir mais as nossas falas e as nossas conversas numa condição, digamos assim, de levantar um homem paralisado diante da vida. Isso só pode ser também através de Jesus Cristo. O cristianismo, Jesus na nossa vida, na presença do Espírito Santo, é essa força geradora de vida. Até porque muitos não tiveram esse exemplo de pai. O mundo lá fora está paralisando os homens. Só Jesus é quem nos molda, é quem nos reanima, você entende? E nos leva ao centro do propósito da nossa vida. Hoje existem em muitos lares famílias em que o marido ele não é o provedor do lar e nem quer ser. Isso é muito complicado. E tem muitas situações, Pedro, que às vezes o homem fica em casa cozinhando, cuidando das crianças e a mulher sai para trabalhar. E em muitos casos também a mãe é a causadora desse problema. Por exemplo, você tem um filho, você tem um Pedrinho, o Pedro Augusto. Não chama Pedrinho, é Pedro Augusto. O Pedro Augusto ele tem, né, assim, vamos colocar assim de uma maneira, né, bem cristã. Ele tem que ser tão cheio de Deus, ele tem que crescer tão cheio do Espírito Santo, que ele tem que ter certeza de que o Espírito Santo vai estar sempre levando a níveis maiores na vida dele. De intimidade com Deus, de crescimento material, financeiro, patrimonial, profissional, emocional, espiritual, cada vez maior, não é? Desenvolvimento. E você como mãe, você tem que ser essa impulsionadora dele. Meu filho vá, cresça. E quando estiver ali, não volte para a mamãe reclamando, não. Vai, fecha a cara, engole o choro e segue. Não é? Às vezes a gente encontra casais que estão querendo separar e o cara está querendo separar por quê? Porque se ele voltar para a casa da mãe dele vai ser melhor, porque a mamãe primeiro recebe, a mamãe vai dar comida, roupa lavada, cama arrumada, a mesadinha dele, está tudo bem, porque ele nasceu e se criou daquele jeito e ele vai ter tudo de volta. Não é? Uma coisa que me fez ficar muito casca grossa nesse sentido foi o fato de eu ter perdido minha mãe muito cedo. 12 anos. Minha mãe faleceu muito nova, minha mãe morreu com 36 anos. Ela teve uma AVC fulminante, deixou 3 filhos. E a gente aprendeu a se virar. Mas quando hoje muitos homens são muito filhinhos da mamãe, e a mãe é aquela coisinha que não tem coragem de liberar o filho dela, protetora, não é? Isso é complicado. É. Existe uma lição num curso chamado Paz para Toda a Vida, que lá na igreja também a gente, né, favorece muito, né? A gente também liderou. Já fizemos. Então vocês fizeram... Como Casados para Sempre. Então vocês devem lembrar da lição Libere, né? Sim, é que é muito difícil, importante. Que é muito séria, é muito dura. Talvez a lição mais dura. Aquela lição dói. E, na verdade, o Paz para Toda a Vida foi onde nós fomos ainda mais trabalhados do que para o casamento. Foi mesmo. Do que do Casados para Sempre. Não, o Casados para Sempre foi maravilhoso, mas assim, trabalhados no Paz para Toda a Vida, quando você realmente sabe ser um filho, tá no lugar de filho, você sabe ser um esposo, sabe ser uma esposa, entendeu? Mas tem que ser bem compreendida essa questão da paralisia, da crise de identidade masculina,
Isso tem que ser muito trabalhado. Mas aí, ao mesmo tempo que você é assim, dessa forma, mais tranquilo, que isso é muito importante, dá pra ver que não está na rispidez, não é com a Não. força do braço que Não. você vai ser esse sacerdote, esse provedor, Não. esse homem forte. Não é isso. Não é isso. Como Jesus era, né? Gente, hoje, depois de mais de 30 anos de casado, né, assim, no total já, convivência, se vocês pudessem dar um conselho para os casais que estão assistindo a gente, né, a gente já está chegando perto do fim do podcast, mas eu queria que vocês deixassem uma dica, um conselho. Como que vocês conseguiram, mesmo com tantas diferenças, mesmo um sendo acelerado e o outro calmo, mesmo um falando mais e o outro falando menos, mesmo com tudo isso que vocês têm de diferente, porque eu tenho certeza que vocês tiveram milhares de motivos no meio do caminho para dizer, não dá mais certo, não. O que manteve o casamento de vocês? O que mantém essa chama? O que mantém essa decisão de dizer assim, não, a gente continua junto? Augusto, eu falo, sem sombra de dúvida, é trazer Jesus para dentro do casamento. Sem Jesus, é tudo mais difícil, tudo se torna, assim, passa a ter uma proporção maior, sabe? Com Jesus, aí vem a maturidade, a mulher reconhece o papel dela enquanto esposa, ajudadora, não é, submissa, os papéis do homem como esposo, como pai, como provedor, sabe? Buscar ajuda, que é muito importante. Muito. Não ficar colocando para baixo do tapete, né? As dificuldades, né, que vão se acumulando e depois quando vai pedir ajuda, quando a gente sabe, uma vez a gente estava conversando, né, e o Pedro, poxa, um casal, porque a gente tem 2 grupos de crescimento, o dos pastores, que é o PG, né, célula, GC. né, GC, o nosso é o grupo de crescimento que a gente carinhosamente chama GC, né, e um casal, e a gente tem outro grupo da quinta-feira, que é o grupo de casados também, GC de casais, de líderes. E a gente soube depois que o casal já estava separando um casal de líderes do nosso grupo de crescimento. Porque não pediram ajuda. Então não pediram Não. ajuda, sabe? Então pede ajuda Se recusaram a enquanto pedir está no ajuda. início, não é vergonhoso. Vergonhoso é Não não é. pedir ajuda. É. E depois quando a gente sabe, poxa, já estamos legalizando a separação e tal, sabe? Isso é então, importante. assim, simplifica a coisa, sabe? Outra coisa que eu falo, olha para seu esposo, olha para sua esposa com um olhar misericordioso de Jesus, sabe? Olhar misericordioso, amar mais, julgar menos, sabe? Muito, muito É. importante. É isso mesmo. E, pastor, você, assim, além de todas essas dicas, né? Você acha que a intencionalidade também de fazer dar certo, ter esse tempo de vocês juntos também faz a diferença? Faz muita diferença, né? Eu acho que falar das teorias é fácil, né? Colocar na prática é um pouquinho mais complicado, né? Mas tem uma coisa que, assim, pra gente sempre fez muito sentido, né? O amor, ele não pode ser visto apenas como um sentimento, não. O amor ele não pode ser visto como uma emoção. Senão, não seria o maior dos mandamentos. Jesus não teria dado essa ordem, ele teria dado uma sugestão. Sinta alguma coisa por alguém quando você tiver vontade. Muito né? bom. O que acontece é que eu decidi amar a Janete pro resto da minha vida, até que a morte nos separe. Eu decidi amar minha mulher. Eu decido Uma amar a decisão, Janete todos né? os dias. Entendeu, Lorraine? Eu decido amar minha mulher. Eu decido amar minha mulher quando a gente está passando pela dificuldade. Eu decido amar minha mulher quando passa uma mais bonita do que ela na minha frente. Eu decido amar minha mulher quando a gente recebe uma cantadinha aí fora. Eu decido amar minha mulher quando as coisas entre a gente estão caminhando de uma maneira que não é o que eu queria. Eu decido amar. Né? E essa decisão de amar, Janete, ela é uma coisa que não depende só de mim. Também é uma coisa que é entre mim, ela e Deus. E é muito sério porque eu sinto que eu iria desagradar muito a Deus se eu deixasse de amar minha mulher. Entende? A vida espiritual, ela é mais real do que a gente imagina. E eu tenho certeza de que as bênçãos de Deus na minha vida, elas vêm em decorrência do meu amor por ela. Muito bom. Porque é uma questão de fidelidade, uma questão de aliança, de cuidado, de zelo. Né? Então, você pode, né, entender que a gente passa, né,
pelo tempo, não é? Eu não vou dizer a idade dela, mas vou dizer a minha. Daqui a um mês, exatamente, daqui a um mês eu faço 60 anos. Olha aí. Né? Não tem quem diga, mas eu vou fazer 60 anos, entendeu? E Não tem eu quem diga, vocês decido amar minha mulher. Eu decido amar a Janete todos os dias. Eu decido caminhar com ela, eu decido continuar com ela, eu decido cuidar dela. Né? Eu fico muito feliz quando a gente sai para um canto, né? Ela nem sabe disso, talvez. Mas eu fico muito feliz, sabe, em pagar um jantar para nós dois, pagar o nosso almoço, pagar o nosso lanche. Toda vez que eu saio com ela e eu pago um jantar, né, por exemplo, eu disse assim, olha, eu estou cumprindo minha missão aqui, eu estou dando de comer para ela, eu estou aqui, eu estou cuidando dela. Muito bem. Sabe aquela coisa, Sim. você está dando comida para alguém, entendeu? Sabe aquela coisa, hoje eu alimentei minha mulher, hoje eu fiz ela se alimentar bem, né? Assim, não é um camarão, né? Um peixinho, um filezinho, uma picanhazinha que ela ama, né? Ela é comilona, ela come 3 vezes mais que eu. Também, a pessoa é muito elétrica, Eu sou né? comilona também. Mas eu treino elétrica, né? eu treino 2 horas Mas por dia. Arrasou. Então tem que comer muito, Ela entra né? na academia, ela só sai quando a vista escurece, entendeu? Começando a escurecer, ela Mais ou para, menos isso. né? Então, e eu fico feliz com essa história, entendeu? De ser o provedor dela, de cuidar dela, né? De realizar o sonho dela. Eu não sei se vocês notaram, mas minha esposa é linda. Ela é linda. Ela é linda. Não sei se vocês notaram. E ela é linda, mas não é por outra coisa, não, é porque eu cuido dela, eu faço questão de ela ser linda. Uau. Porque não dá aquela questão de você olhar no olho de uma pessoa e ver aquela cara de tristeza, aquela mulher maltratada, aquela mulher mal Verdade. Mal amada. cuidada. Verdade. Mas tem coisa mais triste do que uma realidade dessa, não é? Eu fico assim com vontade de se dar um cascudo naquele cara que ele está fazendo a mulher dele sofrer, que né, a cara dela é de choro, é de tristeza. Olha assim, eu costumo dizer para alguns homens lá na igreja, né? Diga assim, Augusto, teu cartão de visita é o sorriso da tua esposa. Muito bom. Então trabalhe esse sorriso. Entendeu? Augusto, a sua esposa ela tem que estar cada vez mais linda, ela é muito bonita, mas ela tem que ficar mais linda, não é? E é você que é o responsável. Né? Muito bom. É você o responsável por ela. Uma vez a gente foi atravessar uma rua. A Janete ela fez um exame, não estou lembrado qual era o exame, sei que ela tomou um remedinho e ela teve que ficar bem. Ela teve que, tipo, anestesia para fazer o exame bem. E eu sei que era na autoclínica da Antônio de Salles, faz muito tempo, né? E quando a gente foi atravessar a rua, tinha colocado o carro do outro lado. E aí quando a gente foi atravessar, quando a gente chegou no meio da Antônio de Salles, Eu estava assim meio ainda grog do mesmo né? caminho. A Janete tropeçou e caiu. Meu Deus. Só que eu estava segurando o braço dela. E o meu braço é forte. Eu segurei a Janete. Mas ela ia cair de rosto no chão. Ela ia cair com o rosto no chão. Mas eu estava segurando a minha mulher. Ela não caiu porque eu estava segurando. A diferença do esposo que cuida Eu da sua verdade. esposa. cumpro o meu papel de marido em segurar a minha mulher para que ela não caia. Muito bom. Você entende isso? Muito Esse bom. é papel do homem que ama, que alimenta, que protege, que honra a aliança, que honra a promessa de um dia do altar que foi feito, que honra o fato de ela ter tido um pai que cuidou muito, que supriu muito. Eu dou continuidade no trabalho dele. Muito De bom. cuidar, amar, proteger, suprir, é isso que eu faço. E ela fica cada vez mais linda por causa desse meu cuidado com ela. Uau. E mais apaixonada. Vale se dizer que quem é que não se apaixona por um homem que cuida? Por isso que a gente fala, né? O meu marido também é do mesmo jeito. Eu tenho que honrar que meu marido também é do mesmo jeito. E assim, como não ser submissa, ter a mesma missão que ele, sendo que a missão dele também é cuidar da gente, que é cuidar da gente. Então, como não ser submissa a um homem como esse? E se a gente realmente entender isso e buscar ser parecido com Jesus, as coisas caminham da forma certa, as funções vão para o lugar certo e você sente realmente uma felicidade em estar cumprindo o teu chamado, né? Mas Literalmente. eu queria fazer um comentário, se você permitir, em relação a isso, né? Porque é outra coisa que é muito importante entre a gente, tá Sim. certo? Né? Quando a Bíblia fala lá na Efésios 5, de que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Na verdade, apesar da palavra ali estar submissa, no final do capítulo 5, Paulo repete que o marido ame a mulher e que a mulher trate o marido com Respeito. todo respeito. Não é? Essa palavra, aquela palavra, na verdade, é honra, é respeito. Né?
O que eu acredito, não é que um homem de verdade, só se sente amado quando ele se sente honrado. É. Se alguém dentro de um casamento perde essa condição de honrar o marido, o casamento ele tá ameaçado. Não é? Porque hoje a maior honra que você tem que dar, Lohane, é ao Augusto. Com certeza. Antes do Pedro Augusto. Com certeza. Antes do seu pai, antes da sua mãe, antes dos seus amigos, antes das suas amigas, antes de qualquer pessoa. A maior honra que você tem que dar aqui na Terra é ao Augusto. Né? Ele se sentirá amado por você enquanto ele se sentir honrado. Respeitado. Não é? É muito importante que não se misture as coisas, né? Por exemplo, para algumas pessoas, o chamego, não, que eu vou chamegar, hoje eu vou te dar um carinho, hoje eu vou fazer aqui, e às vezes faz isso no lugar da honra e do respeito. Não cobre. Não bate. Entendeu? Não bate. O que faz a minha mulher ser muito amada por mim, Lohane, é a honra que ela me dá. Ela acorda todo dia de manhã, a primeira coisa que ela faz é o meu lanche. Todo dia de manhã essa mulher faz o meu lanche. É o shake. Faça chuva, faça sol. Ela faz o meu café também. Todo dia de manhã. Ela me honra dessa maneira. Com o serviço dela. Com o servir a mim dessa maneira. Eu tenho amigos que saem para a academia de manhã e a mulher fica lá dormindo. Ela não faz nada por ele. E às vezes o cara toma uma Coca-Cola, um pão seco, qualquer coisa que estiver na geladeira é o lanche dele. A minha não. Você entende? É o zelo dela comigo, o cuidado dela comigo, o amor dela por mim faz com que eu a ame mais ainda. Muito bom. Protejo, cuido. Zelo. Ela faz uma vitamina para mim, um shake que a gente faz todo dia de manhã com abacate. Ela coloca abacate, coloca algumas coisas lá. E aí coloca whey protein, coloca pó de guaraná. Do jeito dela há 30 anos. Eita. Isso me faz. Você descobriu o segredo da vitamina. Olha só, isso faz. É a vitamina o segredo. Isso me faz, Augusto, ter a vontade de honrá-la o dia inteiro. Uau. Muito bom. Ela faz isso no café da manhã. Eu faço o dia inteiro por ela. Muito bom. É interessante isso aí que você está falando, porque a minha linguagem de amor é ato de serviço, né? Também. Assim, gritante. Você pode passar o dia todinho olhando para mim, sorrindo e dizendo que me ama. Se eu precisar de você e você não puder me servir e me ajudar, sai de perto de mim. Não vem com história de eu te amo, não. Nada. Não serve para nada. Sim. E a minha mulher, uma época, ela me ganhou assim. Eu falo isso em todo lugar que eu vou pregar, eu falo sobre isso. Eu fazia show e quando eu conheci, né, eu ainda fazia muito show. Quando eu conheci a Lohane, eu fazia de 30 a 40 shows por mês. Era uma loucura a minha vida, né? Era só show. E sempre tinha um delay ali, que eu falo para as pessoas, que é depois de 4h30 da manhã, que todas as coisas de sanduíche já tinham fechado, mas a padaria ainda não tinha aberto. Porque a padaria abria ali depois das 6, 6h30, às vezes 7. Então aquela lacuna de 4h30... É um crime quando uma padaria abre às 7. Então aquela lacuna que ficava ali das 4, 5 e pouquinho, eu vinha para casa morrendo de fome e não achava nenhum lugar para eu parar para comer. E ela? Aí, meu amigo, ela entendeu isso. Algumas vezes eu comentei, falei que não... E aí a minha mulher criou um hábito. Toda vida que eu saía para fazer show, se desse esse horário e eu não tivesse em casa ainda, ela acordava e ligava para mim: amor, você tá onde? Eu dizia: rapaz, tô voltando para casa. Ela dizia: tá certo. Ela descia, a gente morava no duplex, ela descia, ia para a cozinha, batia o meu whey, preparava o meu sanduíche, sentava na mesa e ficava me esperando. Olha aí, coisa linda. Olha, isso para mim valia mais do que qualquer eu te amo o dia inteiro. O dia inteiro. Claro. E ainda tinha mais, pastor. Ela me dava a comida na mesa e às vezes quando eu ia pra cama ainda me dava comida na cama. Pastor, aí eu ficava feliz demais. Eu dizia: uma mulher dessa, meu Deus, eu não sou digno não, é bom demais. Eu dizia: meu amor, como é que você é maravilhosa desse tanto? Aí como é que você não se apaixona e não honra uma mulher dessa, né? Mas eu queria encerrar aqui também falando sobre algo sensacional que vocês falaram. Como é que vocês conseguiram, diante de tantas dificuldades? Simples, a gente trouxe Jesus para o casamento. Porque é ele que apara as arestas e as dificuldades, né? E aí, voltando aqui para o nosso também, eu fico imaginando se nós não tivéssemos encontrado Jesus,
aonde nós estaríamos hoje? Com certeza separados. Nós dois também. E numa situação muito complicada, porque eu e a Lohane, a gente era intragável. Quando eu falo a gente, porque ela também era. Sim. Pastor, a gente era de um nível que se a gente olhasse um pro outro e começasse uma discussão, a gente às vezes logo assim, rapaz, tu tá pensando que eu preciso de ti pra alguma coisa? Sim. Eu não preciso de ti Autossuficiente. pra nada, não. Autossuficiência demais. Eu tenho minha carreira, eu tenho o meu dinheiro, eu tô contigo porque eu quero. Era tipo assim uma soberba, Sim. uma arrogância, uma prepotência. Nós éramos intragáveis. Como é que duas pessoas intragáveis desse jeito se transformam? Só tem uma Só o forma, Espírito meu Santo. amigo, Só conhecendo o Espírito Jesus, Santo. porque é o Espírito Santo que constrange a gente e muda. Né? Hoje a gente olha para trás, né, amor, às vezes, e não se reconhece do que Deus fez na nossa vida realmente. E aí a gente vê que as diferenças não é o fim do relacionamento, né? É. A gente, na verdade, vê que é a falta da maturidade. Perfeito. E o Uma Espírito vez, Santo. houve uma época que a gente estava assim, a gente estava se degladiando muito, né? Por algumas coisas que eram bem divergentes entre a gente, né? E quando me converti, a minha conversão ela foi muito forte, ela foi muito autêntica, assim, realmente foi marcante, entendeu? Foi mudar algumas Você é coisas. Pedro, mas a conversão foi de Paulo. Caiu do cavalo e mudou, se transformou. Foi rápido demais, a coisa foi muito, muito drástica, né? E eu passei a não aceitar mais algumas coisas. A gente começou a se degladiar muito por isso, né? Mas eu aprendi uma oração. Qual foi a oração que eu pedi? Eu aprendi assim, Espírito Santo, o Senhor habita em mim. O Senhor também habita nela. Então faz a gente se moldar um ao outro. Uau. Faça a gente mergulhar um no outro. Faça a gente crescer um com o outro, aprender um com o outro. Nos adapte, porque a gente pode fazer muita coisa. Tem muita coisa pra gente aqui. E ele fez. Uau. Né? Porque nós continuamos diferentes. Mas a gente dá tão certo. E a gente é tão forte juntos. Né? Nós somos tão fortes quando nós estamos juntos, nós somos tão capazes quando... Quer ver a Janete acabada? Ela é longe de mim. É assim mesmo. E é mesmo. É assim, eu também Quer sou ver do o mesmo Pedro, jeito. quer ver o Faça com Pedro, uma luz apagada? É. Longe da Janete. É assim. Entende? Uau. Mas essa construção, ela foi muito feita em Deus, né? É muito interessante quando o Espírito Santo está trabalhando na edificação de duas pessoas. Isso não é só religião, não. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é espiritual, isso é evangelho de Jesus Cristo. Nós, de verdade, podemos ser transformados. Quem está escutando a gente aqui agora e estiver passando por alguma dificuldade dentro do casamento, pode ter certeza. Na hora que Deus entrar, Ele muda. Total. Na hora que Deus entrar, na hora que Ele entra, Ele muda. Ele arruma bagunça, Ele arruma casa, Ele arruma relacionamento. Ele ajeita tudo. Ele ajeita até os meninos. É. O Pedro Augusto hoje falou assim: quem é o seu melhor amigo, mamãe? Aí eu tava um pouco chateada com o pai dele, mas eu falei assim. Você consegue ainda ficar chateado? Porque ele Maravilhoso. eu sou muito pontual e ele às vezes Sim. assim. Aí eu. Vamos embora, amor. Ele, calma, já tô pronto, pode amar. Falei, é o seu pai, meu filho. Mesmo às vezes, eu ficando chateada com ele, ele continua sendo meu melhor amigo. Legal. Aí legal. ele Que falou, bom, hein? ele vai. Ei, tá cumprindo missão. Tá cumprindo Ainda missão. bem, né? Ei, ainda bem que você tá cumprindo missão, viu? E Parabéns. aí eu lembrei disso agora. Se fosse né? no exército, era assim, FO positivo pra você. Fato observado positivo pra você. Tá bem na fita. Muito bom. Gente, quantos ensinamentos a gente tem, assim, muito a agradecer. Queremos... Sabe aquele casal, assim, que a gente quer agora? Ei, vem pra cá, vamos ficar mais velho? Vamos, né, amor? Você sentiu a mesma coisa? A sensação que eu tenho conversando com eles, amor, é que a gente encontrou na nossa vida outra Rose e outra Albi, sabe? são Aquela sensação. Vocês conhecem a Rose e o Albi? Não. Eles são maravilhosos. Eles têm o Instituto Militão aqui, trabalham com casais há que muitos legal. anos. Né? Foram um dos pioneiros no Casados para Sempre aqui também. São fantásticos. E eles lembram muito vocês, assim, sabe? São casados já há quantos? 50 anos, né, amor? 50 anos de casado, tem um relacionamento lindo, são Legal. apaixonados um pelo outro, né? E a gente olha para eles e diz assim, quando a gente crescer, a gente quer ser igual a Rose e o Albi. Hoje, assim como vocês também, né, amor? A quando a gente gente olha, pegar a a pastora gente de tá na olhar. caminhada, 10 anos de casado, 12 anos no total, mas a gente olha para Obrigado. vocês e diz assim, olha, amor, a gente tem que chegar nessa idade, desse jeito, com esse amor, com esse astral, com esse... Amém. Muito bom, de verdade, muito obrigado Uma honra, gente. vocês terem vindo aqui, aberto o coração, serem vulneráveis, né, para falar também das dificuldades, das dores e ensinar tanto pra gente, né, amor? É verdade. E a gente não pode encerrar diferente, né? A gente tem esse momento de olhar no olho um do outro. V0 agora, V0, né? E de falar
Vocês têm aí quase 30 anos juntos, Mais né? de 30 Mais- já, no mais de total, com 30. namoro, com tudo, 36, 36, né? 36 É. anos juntos. Então, queria que você começasse, Janete, falando pro Pedro, né? Ou o pastor Pedro pra Janete, mas os dois vão falar, tá bom? Olhando no olho e se declarando mesmo, dizendo o porquê que ele é tão importante, porquê que ela é tão importante. Eu sei que já teve declarações aqui, lindas, maravilhosas, mas agora, olhando no olho, é diferente. Ah, isso é fácil. Esse é o momento de vocês, esqueçam que vocês Ah, estão isso no é fácil podcast. Amor, é facinho dizer o quanto você é importante para mim. Você é um presente especial que Deus me deu. Eu sou melhor a cada dia. Todos os dias eu sou melhor porque você existe na minha vida. Eu aprendo todos os dias a ser uma pessoa melhor porque você, abaixo de Deus, você é tudo para mim. E eu te amo, vou sempre te amar, vou sempre cuidar de ti. É uma grande alegria cuidar de você. E você me completa. Te amo, você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha vida, você é a mulher que eu orei. Um dia eu orei pedindo a Deus para ele mandar uma Janete para mim. Ele mandou. Ele Com esse mandou, nome com esse mesmo, nome. Janete. Foi, que incrível. Eu pedi para Deus mandar uma Janete para mim, que fosse loura, que fosse linda, que fosse maravilhosa. E Deus mandou você, né? A minha vida mudou depois que eu lhe conheci. Tudo na minha vida mudou, a minha história mudou. E hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, eu sou um homem completo, pleno. Primeiro por Deus, mas em segundo lugar, somente abaixo dele, porque você existe na minha vida. E eu vou sempre te amar, cuidar, proteger, respeitar, vou sempre te honrar. E eu vou sempre segurar na sua mão. Até o final. Até que a morte nos separe. Lindo! Toda a nossa equipe batendo palma. Realmente, gente, que o relacionamento de todos nós possa ser assim, né, amor? É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência também. Se esse Obrigado, podcast pessoal, e valeu, fez Ana. sentido para a sua vida, não Ricardo. deixe de compartilhar. Compartilhe pelo menos com as 1000 pessoas. Outros casais precisam ser edificados também com a história desse casal lindo. Gente, um beijo. Obrigado mais uma vez para vocês. Que Deus abençoe. E esse foi o nosso Até que a Morte Separe.